Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 fundos que eu estou estudando, que eu estou analisando para incluir possivelmente na minha carteira nas próximas semanas ou até meses. São fundos que eu vejo uma possível assimetria de ganhos, né, uma valorização expressiva nos próximos meses, ou até mesmo um aumento de dividendos em alguns casos, em outros uma gestão muito eficiente, que está fazendo uma entrega de resultados que ainda não foi verificada pelo mercado, não foi contabilizada, né, em sua cotação no mercado, e fundos com alta simetria de ganhos, baseado em uma economia que tende a melhorar nos próximos meses, se Deus quiser. Então, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou fazer de uma forma um pouco diferente. Eu vou falar qual é o fundo, seus principais indicadores, alguns prós e contras, e vou passar para o próximo, para que não fique um vídeo muito grande. Ao longo do tempo eu largo análises individuais sobre esses ativos aqui para vocês, tá bom? Então, veja quais são os 5 que eu vou falar. Fique com a gente para final. O primeiro fundo que eu estou estudando e estou gostando muito do que eu estou vendo no mercado nesses últimos meses, nas últimas semanas, digamos assim, é o MCCI11, um fundo gerido pela antiga Mauer Capital. Esse fundo já teve outro nome anteriormente, não recordo agora qual é, mas é um fundo que atualmente tem performado redondinho, muito bem. É um fundo um fundo de papel do estilo high grade, que é um nome subjetivo que a gente dá quando a qualidade da carteira de crédito do fundo imobiliário é de alta qualidade, boas garantias imobiliárias, um crédito, né, que não está com uma taxa bizarra, um crédito de boa qualidade. Isto é um fundo high grade. E este fundo imobiliário aqui, ele é focado em ativos de crédito de alta qualidade indexados à inflação, certo? Ele é 99% da sua carteira de crédito é indexado à inflação. Ele é um fundo que não é muito pulverizado, ele possui 20 CRIs em carteira, mas possui, né, que esses 20 CRIs são praticamente 80% de sua carteira, mas possui 12% da PL do fundo em cotas de fundos imobiliários de crédito também, onde lá constam outros fundos imobiliários de papel também muito bons. Todos CRIs de fundos de papel de crédito também, assim como ele, totalizando a sua estratégia, né, em crédito. E isso deixa a estratégia do fundo muito puro sangue, né, muito tipo o VRTA, que é 100% de inflação. Esse fundo está com uma liquidez alta de 1,4 milhão, a média diária, o que é bem tranquilo para você entrar e sair no mercado, reduz a volatilidade do fundo. O último rendimento entregue foi de R$1, mais de 1% ao mês, baseado que a cotação ao mercado desse fundo hoje está a 88, praticamente R$89 no momento que eu gravo esse vídeo. Entregou 12,05% de dividendo no último ano, né, nos últimos 12 meses, e era um fundo grande, gente, 1,6 bi de patrimônio, apesar de não ser um fundo queridinho do mercado e muito falado, midiático, ele é um fundo que trabalha como tem que trabalhar, sem emoção, entregando um resultado consistente. O guidance do fundo está na casa do R$1 e eles prometem entregar isso até o final do ano. Eu acredito que por conta da reserva que eles vêm acumulando ao longo do tempo, eu acredito que eles vão entregar isso depois do final do ano também, continuar entregando isso, né, nos próximos anos. E é um fundo que está com preço sobre VP de 0,96, mostrando aí 4% de desconto, gente. Certo? É um fundo com reservas para garantir o guidance que eles prometeram até o final do ano. E uma coisa que eu poderia falar seria para o dividendo do próximo mês, não para novembro, mas o dividendo que você recebe em dezembro, que é em relação ao resultado de novembro do fundo. Como você sabe, o dividendo ele sempre paga com um delay em relação à inflação de qual está atrelado a esse dividendo. Então, o dividendo que você recebe hoje, se o fundo é um fundo indexado à inflação, ele está pagando a inflação de 2 meses atrás. Ele sempre tem esse delay na entrega da inflação. E agosto, 2 meses para trás de novembro, houve deflação, gente. Então, isso pode impactar, né, no resultado do fundo, porém, ele deve usar as reservas do fundo, né, que ele tem uma reserva aí que ele vem fazendo, para seguir esse R$1 com certa tranquilidade. Vai dando uma reduzida temporária nas reservas do fundo, mas eu acredito que no próximo em diante, como novembro, dezembro, setembro, a inflação continua positiva, subindo, ele vai entregar um resultado normal de novo, que foi um mês atípico, né, da nossa economia com deflação, o que é algo que acontece uma vez a cada 2 anos, e olhe lá, né. Então ele é um fundo aí de papel, com desconto de 4%, e você sabe que o P sobre VP para fundo de papel é um P sobre VP real, certo? E é um fundo que eu estou sim de olho por conta, né, da sua boa qualidade de crédito, um fundo sem emoção, entrega resultado, é gestão boa, é isso que eu gosto.
O contra desse fundo, gente, seria a taxa de performance de 20% do que exceder 100% do CDI. Mas lembre-se que esse fundo tem aquela regra da marca d'água. E desde 2020, lá na pandemia, quando teve aquele crash, ele caiu de cento e poucos reais para a casa dos 70, 80 reais. Então, até ele chegar no topo histórico, ele não pode cobrar a taxa de performance de novo. Existe essa regra nesse fundo que ele só pode cobrar a taxa de performance quando ele ultrapassar o último topo histórico da última cobrança. Então, ele precisa voltar a crescer para poder te cobrar a taxa de performance. Tenha em mente que a taxa de performance é uma motivação para o gestor trabalhar mais. É claro que nesse caso deles aqui, exageraram um pouco, eu acredito que isso possa mudar nos próximos meses. Mas esse fundo vai demorar um bom tempo para poder cobrar a taxa de performance, porque ele vai precisar bater topo histórico e isso não vai ser fácil num fundo de papel, tá bom? A economia precisa melhorar, o bull market tinha que ser muito forte para ele chegar lá e ultrapassar aqueles valores de novo para poder te cobrar essa taxa, tá bom? Então, este é um fundo que eu estou analisando muito, tá? Ele tem uma entrega aí de rentabilidade, gente, de em torno aí de 60%, gente, desde 2020. Nominalmente falando aí, são mais de 10% ao ano. De 21, 22, 23, 24, 25. São mais de 10% ao ano. Praticamente 12% ao ano de entrega. É uma entrega muito boa, nominalmente falando. Se você pegar juros compostos aqui, você vai ter um númerozinho diferente. Mas eu estou com uma preguiça de fazer isso agora, a gente nem tem tempo para isso, fazer conta agora. Então você já tem uma média aqui de 60% em 5 anos, né, são mais de 10% ao ano que esse fundo entregou de rentabilidade. Para um fundo de papel, na pior janela dos fundos imobiliários dos últimos 20 anos, talvez nem seja tão ruim assim, né? 10% por ano, tá bom? Então esse é o primeiro fundo que eu trouxe para vocês que eu estou de olho aí neste mês de novembro e eu acho que uma simetria de ganhos aí futura pode ser muito boa usando esse fundo aqui, tá bom? Eu preciso aumentar os fundos de papel da minha carteira, estou com poucos, hoje eu tenho somente KNSC, KNSC11, VRTA11 e CACRE11 da Quineia, né, da Acreditas com a Quineia. É os únicos 3 de papel que eu tenho hoje de carteira e eu quero aumentar a quantidade de fundos de papel de qualidade na minha carteira e este é um grande candidato a entrar na carteira do papai aqui, tá bom? Então vamos para o próximo, é o Tegar11. O Tegar11 é um fundo de desenvolvimento, é o maior fundo de desenvolvimento da B3, certo? Na verdade ele é um fundo híbrido, mas eu considero ele um fundo de desenvolvimento porque o equity performado, né, construir prédio, incorporação do prédio, construir um loteamento para vender é o foco desses caras. Porém, esse é um fundo que 2024, último trimestre, para cá, sofreu muito. Essa cotação foi derretida, gente. Esse fundo ele ficava entre 100 e 120 reais, 100 e 120 reais. Mas ele teve uma queda tão bizarra, e a Selic subindo, o crédito ficando mais apertado, isso dificultou muito as vendas do fundo. E com isso eles tiveram que ir reduzindo seus dividendos, que era de 1,30, 1,20, 1,50, 1,15, 1,25, foram reduzindo, e ele já tem estabilizado, né? O Pedro, que é o gestor, ele tem mantido em R$1 desde que a Selic bateu seus topos históricos lá em 15% de novo, e o aperto monetário começou a refletir, né, nas vendas do fundo. Esse é um fundo que depende de vender, ele é um fundo que precisa fazer os seus estoques e vender. Ele faz seus projetos e lança, né, para a venda desses projetos e distribui o lucro para você. Se esse fundo não consegue vender os seus ativos, ele fica com um estoque preso e o resultado do fundo diminui. Como vocês podem ver na tela, o próprio relatório mostra para nós que a previsão de venda deles de quase todos os últimos meses não foi batida, eles não conseguiram bater as metas que eles tinham de previsão de vendas. E com isso o resultado do fundo fica mais apertado e eles dependem de outras alocações táticas com outros imóveis que eles têm, com CRIs, eles têm imóvel para renda, eles têm CRIs de operações táticas, CRIs de ganho de capital, eles têm outras jogadas que eles fazem nesses 193 ativos que eles têm em carteira. É um fundo difícil de analisar, certo? Mas que o carro forte deles, né? E apesar de ele ser uma casa, a Trinos, que é a gestora especializada em crédito, o equity performado, o equity, a venda do equity deles, que é o carro-chefe deste fundo imobiliário em si, certo? E é aí que eles fazem grana. Por isso que eles têm, ao longo dos anos, eles têm uma entrega acima da média dos fundos imobiliários, tá? Que justifica o risco-retorno de um fundo de desenvolvimento, que como todos os youtubers falam, é muito perigoso, que bibibi, blá blá blá. Eu tenho esse fundo, já é o fundo mais antigo da minha carteira. Depois que eu vendi o HGLG, esse fundo foi o mais antigo da minha carteira que sobrou. E ele está lá até hoje, nunca saiu da minha carteira, nunca me deu problema. E eu comprei muito dele no início desse ano, com aquela queda que teve, que ele caiu lá para 65 reais, né? Ele, de setembro de 24 até fevereiro desse ano, ele caiu demais, gente. Ele caiu da casa de 60 e poucos reais para 65. E eu aproveitei muito, comprei muita cota dele entre 65 e 69 reais ali.
Baixei muito meu preço médio, quase dobrei meu dividendo com esse fundo. Mesmo ele reduzindo o dividendo, eu continuei ganhando muito dividendo com ele. Esse é o Tegarons, 2,2 milhões de liquidez diária. R$ 1 de dividendo é o que ele tem pago nos últimos meses e por isso que a cotação caiu, porque ele estabilizou o dividendo. Mesmo assim, 14,34% de dividend yield pago nos últimos 12 meses. 2,6 bi de mercado. Esse é um cara grande, é um cruzeirão de mercado, tá, gente? O valor patrimonial dele é de R$ 108 e hoje ele está aí na casa dos R$ 84,80 de valor de mercado. É muito desconto, gente. Meu bebê tá gritando aqui na porta. E 22% de desconto é o que o PWVP dele está nos falando que ele está no momento. 0,78 de PWVP. Esse é o Tegar 11, um fundo que entrega bons dividendos ao longo do tempo, acima da média de mercado. Tem um valor patrimonial que, para todo o risco que um fundo de desenvolvimento oferece, até que é bem estável. Tem algumas, né, assimetrias ao longo do tempo, coisas normais de um fundo que vende muita coisa, que vende estoques, que trabalha com bastante giro de imóveis e projetos dentro da carteira. É natural isso. E o Tegar 11 é um fundo muito bom, que eu tenho em carteira, aumento posição sempre que posso. E comprar esse fundo a bons preços é sempre um bom negócio, porque nos momentos bons ele paga muito mais que os outros, e em momentos ruins ele consegue segurar o rojão com estratégias, né, inteligentes que a gestão nos oferece para manter um dividendo estável, como esse R$ 1 que nós temos já todo o ano de 2025, tá bom? Esse foi o segundo fundo que eu estou de olho para este mês de novembro, Tegar 11. Vamos para o terceiro fundo. Este foi um fundo que eu nem acompanhava. Estou acompanhando faz um pouco mais de uma semana, mas é um fundo que já me convenceu. É um fundo de lajes corporativas. Mega. Este está com um mega desconto, como se estivesse na feirinha, na promoção, na Black Friday. Esse está na Black Friday de novembro, gente. Eu até vou botar o nome desse vídeo de Black Friday dos FIIs de novembro. E este é o JSRE11, um fundo de... É um fundo híbrido que ao longo do tempo se transformou e desde 2020 ele fez uma alocação 100% em lajes corporativas. A jogada, gente, é que esse fundo sofreu e ele fez uma alocação, uma transformação num timing errado. Ninguém imaginava que a pandemia ia vir. E esse fundo, ele comprou 6 imóveis mega prime, nas regiões prime de São Paulo e, se não me engano, na região de Botafogo, no Rio de Janeiro, que também é uma região caríssima e supervalorizada. 3 dos seus edifícios são dos mais bonitos e mais valorizados do Brasil, que é o Tower Bridge em São Paulo e a Torre Marble e a Ebony do Rocha Virá, que são um complexo de torres maravilhosas, aqueles espelhados maravilhosos, prédios mais bonitos de São Paulo. Esse fundo possui 3 dos melhores de São Paulo. Prédios que são mega valorizados, o aluguel é muito mais caro do que outros de outras regiões, nas regiões prime da capital de São Paulo, certo? Ele possui 78 inquilinos de alta qualidade, certo? Ele vem pagando proventos acima da média das lajes corporativas, tá bom? Ele vem entregando aí, gente, uma liquidez média de 1 milhão por dia. A liquidez vem caindo ao longo do tempo, porque as lajes sofrendo demais desde a pandemia. O rendimento dele de 48 centavos, mais a cota, gente. Vamos começar pelo valor patrimonial. 102,05 é o valor patrimonial da cota desse ativo. E hoje, o valor de mercado dele está 62,77. Eu tenho que agradecer aos seguidores do Insta que me comentaram sobre esse fundo, porque eu realmente não acompanhava. Eu sou um cara que eu não vou mentir para vocês. Eu tenho certo pessimismo com o setor de lajes corporativas, não sou muito fã desse setor, embora eu sei que os influencers e os analistas de mercado são apaixonados por isso, né? O PVBI aquele é uma eterna promessa, né? Esse fundo para eles é Deus no céu, o PVBI na terra, né? É um fundo que tem imóveis muito bom mesmo, mas eu tenho lá minhas dúvidas com o trabalho que é feito naquele fundo. Já não é o caso que eu vi aqui no JSRE 11, que apesar de ser um fundo híbrido, para mim ele é 100% lajes corporativas desde sua transformação lá em 2020, oferecendo aí um desconto de praticamente 40% sobre o seu patrimônio, que é um patrimônio prime de alta qualidade. Isso é que eu acho estranho. Isso é que eu acho estranho. 2,1 bi de mercado, entregou um yield de mais de 9% nos últimos 12 meses. E aqui sim, gente, existe uma assimetria muito grande. Porque no bull market, um fundo como esse, com a qualidade de imóveis, da carteira de imóveis que esse fundo tem, com a qualidade de inquilinos, gente, esse fundo quase não tem vacância. Se eu não me engano, eles querem fechar o ano aí com 3,6 ou 3,7 de vacância. É muito pouco, gente. É muito pouco. É uma vacância muito pequena para esse tipo de fundo imobiliário.
que aluga andares, né, que aluga prédios de escritórios. Uma vacância baixa, resultados crescentes, um dividendo estável que vem aumentando. Gente, a assimetria aqui é muito grande, 40% de desconto é muita coisa, gente. De quando eu comecei a estudar para agora, o fundo já subiu. Ele era mais de 40% de desconto e agora já está 38%. Esse fundo aqui deve estourar se a Selic começar a baixar. Porque a gestão já poderia ter aumentado os dividendos deles. Eu acho que eles estão segurando justamente para aproveitar esse preço por mais tempo para os cotistas. Porque não faz sentido, eles já poderiam estar pagando mais. Eles têm reservas acumuladas, certo? Mas eu também já estudei esse fundo. Tem uma análise desse fundo aqui, que foi o último vídeo da semana de domingo, se não me engano, de domingo passado, que eu mostro tudo para vocês. Ele está usando um pouco das reservas para poder, de repente, quitar mais um pouco da alavancagem do fundo, que também é pequena. De uma dívida aí em relação, se eu não me engano, ao Rocha Verá. Mas, cara, a dívida do fundo é uma garantia muito tranquila. Ele não tem alienação fiduciária de nenhum imóvel, ou seja, as dívidas do fundo são pagas com aluguéis dos próprios imóveis. Então, tipo assim, a garantia são a locação do próprio imóvel e não o imóvel em si. Não tem alienação fiduciária. Isso é mais uma garantia muito boa, um contrato muito bem amarrado que a gestão fez. É uma gestão que está fazendo um ótimo trabalho. A gestão desse fundo é o Banco Safra, gente, que a gente nem fala tanto, a gente nem conhece tanto, né? Então talvez seja isso mais um dos motivos que esse fundo nem tem muita grife, porque é o Banco Safra a gestão desse fundo, né? E não essas gestoras de fundos, como a gente vê por aí, Pátria, né, 20, essas cheias de glamour aí. Embora a 20 eu nem goste tanto. Não gosto nada, na verdade. Então, esse é um fundo que, na minha opinião, é a maior oportunidade do momento. E eu não tenho nenhum fundo de lajes na minha carteira. Então, esse é um dos motivos que me faria pôr o JSRE na carteira sem sombra de dúvidas em relação aos seus pares, eu não tenho nem dúvida. Nos últimos 5 anos, o dividendo é estável, igual um reloginho. Teve uma queda, mas já vem subindo de novo, tá? Um yield aí na casa de 0,7. Vamos fazer uma média aí, 0,79, 0,78 de dividendo aí nos últimos 5 anos, quase 0,8%. Isso aqui, gente, para a laje corporativa e manter essa estabilidade na pior janela possível, são fera, viu? São fera. São estáveis. O valor patrimonial desse fundo, ao longo do tempo, tende a se manter e até crescer, porque esse fundo até 2018, ele tinha muito CRI em carteira. Ele era um fundo híbrido, então ele tinha muito papel na carteira. E a partir de 2019 ou 20, que ele fez aquela transformação onde ele adquiriu todos esses imóveis e ele vendeu toda a sua papelada e ficou somente com imóveis de lajes. Então, você deve considerar ali, ó, o valor patrimonial, você vai ver que ele tem uma estabilidade a partir de maio de 2020 em diante, ali, ó, onde ele comprou esses imóveis todos, né, e o valor patrimonial do fundo se estabiliza de lado, tá bom? Esse fundo ele tem uma simetria muito grande, gente. Ele tende a valorizar muito, encostar o seu valor patrimonial no bull market e ainda aumentar os dividendos. Então você ganha nas duas pontas. Isso aqui para mim é a maior oportunidade do momento, desses 5 que eu estou falando aqui para vocês hoje. Tá bom? Vamos para o quarto fundo, já ficamos bastante tempo aqui. Só uma coisa antes, olha, vamos ver quanto que ele pagou aí nos últimos 5 anos. O JSRE, cara, ele entregou aí, ó, desde 2000, aqui tá desde 2012, porque o fundo é antigo, gente. Vamos ver aqui quanto que ele entregou desde 2012, desde 130% de retorno, de total return, cotação mais dividendo, tá? Isso desde 2012. Vamos olhar os últimos 5 anos para pegar aí, ó, essa época dele já sofrendo aí. Ó, os últimos 5 anos, com toda a sofrência das lajes corporativas, ele ficou quase no 0 a 0, gente. É um fundo que ficou de lado. E a gente vê que agora que ele começa, né, ele começou a lateralizar, ele deu já uma recuada, ele estava 20% negativo na rentabilidade. Em fevereiro de 25 para cá, ele teve uma retomada monstra para cima, ele foi de menos 20, certo? Chegou a bater aí 2%, 1%, e aí agora ele está nessa casa aí, 2%, 1%, 0,5%, e está de lado o ano inteiro. Mas você já vê que ele começa a fazer um movimento assim, ó, na rentabilidade. Sabe, um movimento de uma xícara. Gente, esse movimento, para quem estuda análise técnica, quando ele faz isso aqui e ele ultrapassa a piscina aqui, né? Quando ele ultrapassa essa marca da xícara aqui, ó, da borda da xícara para cima, geralmente indica um momento de entrada muito forte, um momento de compra forte, certo? E esse fundo ele está fazendo essa barriga aqui, né? Para poder estourar a tampa para cima, e eu acredito que uma melhora básica, aí, uma Selic reduzindo, uma possível troca de governo, né? A economia dando uma melhorada na questão fiscal,
esse cara vai disparar, gente. Esse aqui para mim vai disparar, sem sombra de dúvida, esse cara vai disparar. Certo? Vamos para o quarto fundo que eu estou analisando. Este é um fundo que eu não comentei com ninguém e hoje vocês vão ficar sabendo. É o PATL11, é o Pátria Logística Fundo Imobiliário. Este é um fundo, gente, que não tem muitos imóveis, certo? É um fundo de galpões logísticos. É um fundo, digamos assim, pequenininho. 484 milhões, certo? 334 mil, a liquidez dele não está muito boa, ele vem perdendo a liquidez nos últimos meses, mas para mim é mais um fundo com uma assimetria gigante, são 37% de desconto sobre o seu patrimônio, gente. O valor patrimonial desse fundo é R$ 97,03 e ele está hoje com um P sobre VP de 0,63. É claro que para um fundo de tijolo, o P sobre VP não é uma coisa que deve ser analisada única e exclusivamente sozinho, mas ele te diz sim alguma coisa, gente. Esse indicador não está aí à toa, porém você vai analisar outras situações e vai ver, né, como eu te falei no JCR, que é resultado bom, gestão eficiente, baixa vacância, boa liquidez, rendimento crescente, reservas acumuladas, e no caso aqui desse cara, ele entregou um último rendimento de 57 centavos e o fundo hoje está R$ 59,93. Gente, um fundo de logística, que são guardiões de carteira, são fundos defensivos. A Pátria é uma das maiores gestoras do nosso mercado, está se consolidando para ser a maior, porque ela está comprando todo mundo, certo? Ela já tem, a Pátria já é dono da HGLG e já é dono do LVBI. São dois fundos de logísticas que estão no top 5 do mercado. O HGLG eu acho que é o top 1, junto com o BTLG ali. E o LVBI vem logo ali atrás, certo? Abaixo desses dois deve ser o LVBI, um dos próximos aí, certo? Então assim, eles já possuem os melhores do mercado. E eles estão comprando tudo que tem de bom. E eles compraram o Pátria Logística, aqui o PATL11, que está hoje com praticamente igual o JCR11, 40% de desconto, praticamente 40% de desconto, certo? Um fundo aí de 484 milhões, não é muito grande. E qual é o pulo do gato aqui? Você está comprando imóveis de alto padrão, são imóveis AAA de logística. Eles têm inclusive aqueles galpões refrigerados, gente. São aqueles galpões com alta tecnologia embarcada, um negócio sensacional. São clientes muito bons que eles têm aqui. Se eu não me engano, Nissan, entre outros, certo? Inquilinos muito bons. Tem uma vacância até que baixa, tá? Entregou 11,48% de dividendo nos últimos 12 meses. É um fundo também reloginho. Se você ver os últimos 5 anos de dividendo deles, cara, é linha reta. É um reloginho, certo? Hoje está entregando aí na casa de 0,94% de dividend yield, gente. Um fundo de logística, com toda a segurança que a logística te oferece, certo? Esse fundo aí possui 4 ativos, né, em 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, certo? Ele tem ali, ó, na Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, em São Paulo, o Solística. Ele tem o Itatiaia, que se eu não me engano é o maior ativo do fundo, na Avenida Industrial, Itatiaia, no Rio de Janeiro, certo? Ele tem o Postal, na Avenida Nossa Senhora Auxiliadora, também em São Paulo. E o Ribeirão das Neves, que é em Minas Gerais, tá? São esses 4 ativos aí que são muito bons. A vacância desse fundo é baixa, tá bom? Ele tá pagando, ele tem um valor patrimonial estável desde o seu lançamento lá em 2020. Certo? O valor patrimonial dele é muito tranquilo. Paga um dividendo reloginho. Gente, esse é um fundo muito bom e aí vem o pulo do gato. Esse fundo, eu acredito que em algum momento, ele está nesse momento assombrado por HGLG e LVBI. Eu acho que em algum momento esse fundo vai ir para dentro de um desses grandões. Então assim, você entende que você está comprando esses 4 imóveis com praticamente 40% de desconto, e isso pode virar uma cota de um fundo caro depois, um HGLG, um LVBI. Então você está comprando com um baita de um desconto. E isso pode refletir positivamente até numa migração para outro fundo, se caso esse fundo for incorporado. É claro que vai ter aquelas burocracias, né, de você ter que mandar preço médio, não sei o quê, mas isso pode ser que dê uma boa, vamos dizer assim, que vai valer muito a pena para o cotista. É um negócio bom. E se o fundo continuar sozinho, melhor ainda. Continuamos ganhando sem grife, tranquilo, quietinho, reloginho de dividendos, um fundo sem muito risco. Tá? Esse é o PATL11, um fundo aí que poucos falam também na mídia e que para mim tá de lambuja aí, muito desconto e pagando igual um reloginho com segurança para você. Tá bom? A rentabilidade do PATL11 nos últimos 5 anos, né? O retorno ajustado por cota aí, ó, foi de somente 6%, gente, tá? Desde 21 aí, não, desde
2020, foi de 6%, porque ele teve uma queda muito grande, principalmente ali, ó, em relação a 2024 para 2025, se eu não me engano, inquilino que anunciou que ia deixar o imóvel e tudo mais, aí gera aquele efeito manada, né, todo mundo apavorado, e o fundo acabou caindo lá, a rentabilidade que estava boa, né, caiu lá para o negativo, chegou a ficar 30%, 37% negativo. Eu queria ter comprado nessa época, né? Foi aquele momento ruim dos fundos imobiliários atrelado ao momento ruim do fundo, né, que afundou, e esse fundo vem numa retomada violenta aí de menos 30%, subiu pra caramba, cara, mas subiu pra caramba. Em relação a preço, gente, esse fundo subiu lá da casa dos R$ 35 para 60. Ele subiu mais de 100% de janeiro de 25 até agora. Na verdade, eu já estou atrasado nessa festa aqui. Eu perdi essa festa aqui. Eu acho que tem gente que vai ver esse vídeo que tem esse fundo na casa dos 30. Parabéns para você que viu isso lá na frente. Eu só estou vendo agora, né, nesse último mês que eu fui me ligar nesse fundo. Mas eu ainda acho que ele tem muito espaço para crescer, tá? Eu ainda acho que tem espaço para crescer. E é uma baita oportunidade de momento também. E o último é um fundo que eu tenho em carteira. Tá, nós vamos falar agora do HSML11, gente. É um fundo de shopping centers, do qual eu gosto muito da estratégia desse fundo. É um fundo que ele tem controle sobre 95% dos fundos que compõem seu portfólio. Ele é um fundo com 8 shopping centers, do qual 7 ele controla. Por quê? Porque ele possui uma empresa chamada Alia, que pertence ao mesmo grupo econômico da gestão, da HSI, que é uma gestora que eu gosto demais. Esses caras são fera para trabalhar com crédito, eles fazem melhorias dos shoppings, fazendo com que os shoppings passem a valer mais e fazem ótimos negócios, destravando o valor para o cotista tanto em ganho de capital quanto em dividendo ao longo do tempo. É uma carteira com 8 shopping centers de alta qualidade, administração própria em 7 deles, né, através da Alia, que é uma empresa do mesmo grupo. Certo? O guidance de distribuição do fundo é entre 68 centavos e 82 nos últimos meses, e ele vem aumentando aí 1 centavo por mês. Eu acredito que vai continuar aumentando nos próximos meses o dividendo até equilibrar, né, e ficar um dividendo mais linear, certo? Muitos eventos de lançamento desse fundo aí nos últimos meses. O fundo faz muito lançamento, ele faz muita revitalização de shopping. Por exemplo, o Tucuruvi, por exemplo, é um exemplo aí forte desse shopping de quanto a gestão trabalha ativamente para melhorar os seus ativos. Foi um shopping que teve muito problema pós-pandemia. A mudança de hábitos, né, do povo, do público daquele shopping foi muito grande, fazendo com que o shopping começasse a ter resultados ruins ao longo do tempo, de 2020 para cá. E eles começaram a entender o assunto e eles começaram a mudar o plano de hábitos do shopping, ou seja, um shopping que era mais focado em vendas e loja, começaram a focar mais em eventos, em gastronomia, né, bastante restaurante, trouxeram aí o Outback, né, bastante evento pro local, fazendo com que o shopping se torne um local mais de lazer e gastronomia do que de vendas em si. Com isso, as vendas aumentaram, porque o público que vai comer, ele é obrigado a passar pelas lojas, o público do restaurante tem que passar estrategicamente por várias lojas, o estacionamento começou a ganhar muito mais, os barracões, né, que possuem no meio do shopping começaram a vender mais. Então, assim, eles revitalizaram o fundo, mudando a estratégia, revitalizaram o shopping, mudando a estratégia de hábitos do shopping. Isso é uma coisa inteligente que a HSI, para mim, trabalha muito melhor que as outras gestoras de fundos de shopping que temos aqui. Este não é um fundo daqueles que compram um pedacinho de cada shopping e ganha faz uma gestão passiva de um monte de pedacinhos. Ela simplesmente compra os shopping centers e controla eles. É um fundo imobiliário que funciona como uma empresa administradora de shopping centers, fantasiada de fundo imobiliário. Isso eu acho muito interessante, porque ainda é possível eles fazerem isso sem, né, as reguladoras do mercado aí vir para cima deles. Então, valor patrimonial de R$ 104, esse fundo hoje está sendo negociado a 85 e uns quebrados. Então, assim, a gente tem aí um baita de desconto ainda no VP desse fundo, né? 17% de desconto mais ou menos em relação ao seu preço para o VP, que é de 0,083. Um dividend yield anualizado aí de 9,54%, que eu acho que pode aumentar nos próximos meses. Um fundo grande de mais de 2 bilhões, certo? O último rendimento dele foi 70 centavos. Há poucos meses atrás estava 66, 67. O fundo está aumentando consistentemente seus dividendos, certo? E eu acredito que vai continuar nessa pegada por mais um tempo, ainda mais com a economia melhorando, né, e levando mais público para os shoppings. A alavancagem do fundo caiu demais. Ela foi de cerca de 38%. 38% anotei aqui. Ela caiu para 18%, de 23% para agora. É bastante. Ainda tem previsão de uma leve alta, né, após as movimentações recentes do fundo aí, fazendo melhorias nos shoppings, para 19% aí
de alavancagem, o que é algo muito saudável para uma gestão que manja demais de trabalhar com dívida. Eles são feras em trabalhar com dívida, gente. Esses caras são, eu conheço essa gestão, eles são muito bons nisso. A situação de caixa do fundo é favorável, a expertise da gestora em trabalhar com alavancagem faz com que o fundo destrave muito mais resultados, certo? A dívida, ela é vista como um instrumento de alavancagem do fundo e de elevação de retorno em menos tempo. A gestão manja muito disso, tá bom? O fundo tem controle e governança de maioria dos seus shoppings através da ALIA, né? A operação ela é conduzida como uma única empresa, mas com decisões rápidas e alinhamento diário entre as duas, né? Entre as duas empresas do mesmo grupo, o que faz com que pareça uma empresa de administração de shoppings maquiada de fundo imobiliário, tá? Então, o Tucuruvi, como eu falei para vocês, é um baita exemplo disso. É um shopping que eles recuperaram depois de uma mudança de hábitos que afetou drasticamente os resultados do shopping, certo? Agora, como nem tudo são flores, eu preciso falar a realidade para vocês. Esse é um fundo que eu conheço muito, é um fundo que eu tenho em carteira já há algum tempo, continuo aportando. Então, eu conheço bastante, vale a pena eu falar para vocês também dos contras, os pontos de atenção que a gente tem que ter aqui. A estrutura do fundo é concentrada, eles não são aqueles fundos com 20 participações como o VISC11, que tem participação em 500 shoppings diferentes, tudo de 1, 2, 3%. O fundo tem poucos ativos, menos de 10 shoppings em carteira, e isso aumenta o risco específico do ativo. É óbvio, menos diversificação, maior risco, certo? Mas também impulsiona maiores resultados, maiores rentabilidades se for feito um trabalho de gestão ativa correto. Uma queda de desempenho em 1, 2 shoppings, como já aconteceu com o Tucuruvi na pós-pandemia, impacta os resultados do fundo e joga a cotação para baixo. Vocês já viram isso? Recentemente aconteceu com o fundo, com esse mesmo aqui que eu estou falando. Então, assim, ele está num momento bom, mas momentos de... ele pode passar por ciclos difíceis se o shopping de dentro do portfólio tiver em maus lençóis, tá bom? Um alto grau de controle operacional, é concentração da gestão. Isso aqui apesar de eu achar este uma vantagem desse fundo, eu tenho que citar aqui que isso também é um risco de concentração em gestão, porque ela tem até um possível conflito de interesses aí, né, onde a administração dos shoppings e a gestão do fundo trabalham praticamente juntos, como se fosse uma empresa de shopping centers, tá? Existe um potencial conflito de interesse aí, embora eu goste desse conflito, tá? Esse fundo também tem um histórico de alavancagem elevada. Por quê? Porque a gestão, como eu já te falei, ao mesmo tempo que isso pode ser uma virtude da gestão, saber lidar e trabalhar com alavancagens e dívidas de forma magistral, ao mesmo tempo, isso é um risco, porque é uma dívida elevada que o fundo costuma fazer. Ele já operou aí acima de 30%, 40% sobre o seu PL de alavancagem. Isso é bem arriscado, certo? Então eles têm uma tolerância para dívida muito alta. Hoje está em casa dos 18% de dívida o fundo, alavancagem super tranquila para uns caras que manjam disso. Mas saiba que, se você botar esse fundo na sua carteira, em alguns momentos eles podem ter até 40% de alavancagem sobre o PL do fundo. Eles são faca na bota, esses caras são faca na caveira, eles são loucão com o negócio de dívida, tá? Então, assim, outro risco que a gente tem que citar aqui é o risco de expansões, né, e reposicionamentos que eles fazem nos shoppings, assim como fizeram do Tucuruvi. Assim como deu muito certo, poderia ter dado errado. Essa mudança de hábitos poderia não ter sido abraçada pela população. E aí? Como é que repõe, né? O CAPEX, que é aquele negócio de investimento no negócio, vai lá em cima. O tempo de maturação para isso pode ser longo, certo? E para finalizar, gente, tá? Esse vídeo já está gigante, eu queria fazer algo rápido, já ficou uma coisa gigante. O HSML11, ele entregou aí, gente, de 2019, mais ou menos, até agora, vocês estão vendo na tela, 41% de total return, tá? Nos últimos 5 anos, 44%, e no último ano aí, né, nos últimos 12 meses, entregou aí um total de 8%. Mas tirando por base que ele teve aquela queda bizarra que todos os fundos imobiliários tiveram entre o último trimestre de 2024 e março deste ano. Pode ver que o fundo chegou a bater aí, em questão de valores, tá? O fundo chegou a bater aí R$70, gente. Ficou muito barato esse fundo, tá? Eu também comprei um pouco dele. Na verdade, a minha posição quase toda dele foi nesta época. Eu peguei essa valorização aqui do início de 2025 até maio, mais ou menos ali, onde ele voltou a lateralizar e assim se encontra. E agora ele está lateralizado, mas ele já tem uma melhora de resultados, uma redução de alavancagem. Entenda o momento. Redução de alavancagem bizarra, né? Quebrou na metade a alavancagem. Proventos aumentando
resultado melhorando, reserva melhorando e o fundo continua lateral. Isso é a melhor coisa que podia acontecer para nós cotistas, porque na hora que esse fundo se der conta de que ele tinha que ter subido, ele vai subir de soco e pode ser, inclusive, no início de um bull market, né, que influencie todo o IFIX, né, a subir. Tá bom? Então esse pode ser mais uma vítima positiva, né, de um futuro bull market, uma redução da taxa de juros, né, tudo isso pode impulsionar esses 5 fundos que eu trouxe para vocês aqui para cima. São fundos imobiliários que estão com uma certa assimetria de mercado, que podem ser jogados para cima a qualquer respiro da economia, seja uma coisa governamental, seja um fiscal melhorando, seja boas notícias, seja taxa de juros caindo, uma possível troca de um governo mais de direita, mais focado em empreendedorismo, negócio e economia, né, porque a gente sabe que o outro lado é mais focado no social, esses negócios aí, essa parte mais de liberar verba, são ideias, ideologias diferentes de cada mercado. Isso acontece, isso aqui não é um vídeo de política, tá? Não brigue comigo por política, que eu não vou falar com você se você fizer isso. Mas são coisas que podem acontecer, que podem impulsionar todos esses fundos que eu falei para vocês aqui para cima. O que está mais próximo, né, de um preço justo no momento é o MCCI 11. Todos os outros 4 estão muito abaixo do que poderiam estar e podem entregar tanto mais provento quanto um resultado e valorização de cota muito superior, tá bom? Espero ter gostado. Comenta aí embaixo, se inscreve no canal, nos siga no Instagram também. E comenta aí embaixo qual desses que você tem em carteira e qual desses você acha que se enquadra melhor para o momento que nós estamos e para um possível melhor momento para os fundos imobiliários daqui para frente. Conto com vocês nos comentários, deixe seu like e até o próximo vídeo, galera.